Olá, pessoal, bem-vindos ao Enigma. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Queremos agradecer, como toda semana, os nossos patrocinadores que nos apoiam dentro deste projeto, dentro deste programa. E você quer fazer parte também deste pool de patrocinadores, de divulgadores? www.programaenigmas.com.br e o nosso telefone de produção 11 3482 6381 e você terá todas as informações de investimentos. É verdade, é mais de 1,5 milhão de acessos, pessoal. Nós estamos também aí, toda segunda-feira, às 21 horas, horário nobre, hein, pessoal? Na TV Geração Z, coligada da UOL, com mais um programa Enigmas para você, com outros assuntos, mas sempre visando consciencialidade. Bom, eu gostaria de saber se a nossa produção, antes de começar o programa, se nosso cartaz da UFOX, Kátia, o qual iremos participar agora, né? Não nesse final de semana, no próximo, né, Kátia Gaia? Dia 23 e 24, na cidade de Extrema, Minas Gerais. É um evento, é o primeiro evento na cidade, onde a Secretaria de Cultura leva a ufologia. Então, tem participantes, né, os palestrantes são muito conhecidos, e tanto Cris de Pascoal quanto Cátia de Gás estarão lá palestrando sobre o nosso trabalho. Então, será um prazer recebê-los, é um evento gratuito na cidade. Então, você pode entrar em contato e fazer a sua inscrição. E lembrando que hoje, às 21 horas, nós temos o programa Rasgando o Verbo na Rádio Excel, a Rádio Cron, a Rádio da Consciência Livre, que você pode nos acompanhar através do www.ecl.webradio.net. E para você ter contato conosco e também ter o acesso a todos os vídeos que nós já temos do programa Enigmas e outras participações que nós temos, www.programaenigmas.com.br. Basta você clicar no nosso vídeo e você já terá acesso ao nosso canal no YouTube. É verdade. Mas vamos iniciar nosso programa, porque o tema hoje é interessantíssimo. Elementais. Eles existem? Qual a finalidade deles? Como saber se eles estão aqui perto, se não estão? Como que eles... Qual é o modus operandi, né, desses seres na natureza e nas nossas vidas? Para isso eu trouxe um especialista. Claro, Valdir Calegari. Ele é terapeuta holístico e também, pelo que sei, é mago. Tudo bem, Valdir? Tudo bem? Bem-vindos ao programa Enigmas. Bem-vindo, né? É uma honra, né? Gratidão, viu, Valdir? Gratidão pela presença. Você é uma pessoa que todo mundo conhece no meio. Você é uma pessoa muito respeitada, principalmente por falar sobre as fadas que nós amamos, né? E por isso nós te trouxemos, porque muitas pessoas perguntam sobre elementais. Então, hoje você vai falar um pouquinho sobre eles, quem são, né? E como eles podem contribuir na nossa vida. Oba, então vamos lá. Vamos saber, então. Quantos elementais existem que você conhece, Valdir? Certo. Sim. Em dimensões, correto.
telúrica, né? Correto. São mantenedores do nosso planeta? Do universo. Claro, multi-universos, né? Por isso que as pessoas têm uma mente mais aberta, mais ampla a respeito desse assunto, uma mente mais científica. Antigamente não estavam vindo da fantasia, né? É verdade. É fato. Os criadores de histórias infantis, eles exploraram muito essa questão alimentar, né? Do gnomo, para a fadinha, para o salamandra. Aliás, faziam questão de não deixar a coisa realmente ir para um campo mais científico e comprovatório. Os primeiros grandes antigos ocultistas, eles separaram, os alquimistas separaram nessas 4 partes primeiro, né? Tem a água e fogo, ondina, salamandra, silfo, né? Eu que tenho uma pergunta antes de você encerrar essa parte. Eles têm uma forma física definida? Você pode falar, por exemplo, da terra, do ar. Isso é uma curiosidade que todo internauta tem. Sempre me perguntam, sabe, Valdir? Eles são assim mesmo? Na verdade, a gente comenta assim, o elemental ele faz uma leitura de como você imagina, e muitas vezes é nessa forma que talvez médios, videntes, né, todos conseguem visualizar. É muito difícil porque assim, eles trabalham na frequência etérica, uma dimensão difícil, mas alguns médicos que conseguem ver, né? A gente tive o privilégio ainda. Mas o que a gente percebe é que eles vivem uma dimensão muito colorida, com cores muito vibrantes, é uma coisa assim, meio psicodélica. Ele não tem muito uma forma definida. Eu acho que é interessante que as fotos que vocês fizeram Lá nós captamos, né? não é elemental. Você vê que eles aparecem de formas diferentes, cores diferentes. Captamos eles via transcomunicação instrumental. É verdade. Sim. Por exemplo, de fato, como foi um grande ocultista. De fato, pessoas que ficam com alguma coisa errada, que naquele tempo de fogo pica o hebreu, em Moisés tem que encontrar serpente de cobra, que é um símbolo bíblico, para que eles possam pudessem voltar vidas que fossem picados. Então a gente vê que ali tem a salamandra de fogo, né, que aparece chamada serpente de fogo. Então, assim, a gente for observar, o elemental está na história da humanidade. É verdade. A gente sabe que essa história que a gente tem hoje, ela deveria ser toda restrita, né?
Não tenha dúvida sobre isso. porque tem Aliás, tantos- até porque suprimiram demais a verdade com essa Sim, sim, porque, e assim, a gente, como a gente estava comentando um pouquinho fora do assunto, mas dentro do assunto que a Kátia falou do evento lá da ufologia, mesma coisa a gente sabe, né? Se houver 100 relatos de OVNIs e a pessoa viu e filmou, 99 vão falar que é mentira, que é montagem, mas existe uma grande margem que a gente sabe que não é montagem, que é verdade. Mas por quê? Não interessa para o governo e para outras instituições que dominam o mundo que você saiba que você não é o único ser que existe entre bilhões de galáxias, né? Se a gente for ver o tamanho da nossa galáxia, a gente fica sem noção, não é? Mas assim, eles não querem nem que o povo saiba ler e escrever, vai querer que o povo saiba coisas mais profundas. É verdade, se reintegre ao todo. Isso. Se todo mundo souber que não veio do bolinho de barro, vai ficar mais difícil, né? Muito mais difícil, né? Você acredita, Valdir, que as crianças elas têm uma visão mais de gnomos, desses seres elementais, pela pureza que eles ainda têm? Então, exatamente isso que atrai a capacidade da criança de ver elemental. Geralmente antigamente era mais, né? Hoje em dia, geralmente a criança até 7 anos, ela tinha uma pureza maior. Hoje em dia é mais difícil, uma criança inocente já perde a inocência muito cedo. E realmente, assim, eles são seres tão puros, feitos de energia, de cores vibrantes, de frequências, né? Que somente um ser muito puro mesmo consegue visualizar. Tanto que a gente estava comentando na questão mediúnica, poucos médiuns que são videntes, realmente eles conseguem ter visão de elementais. Às vezes eles se assustam, porque é uma coisa que não dá muitas vezes para você identificar uma forma, né? A gente cria as divindades a nossa imagem e semelhança, na verdade. Porque se a gente for olhar as divindades, né, a gente vai entrar naquela coisa. Os deuses do panteão nórdico criaram o mundo, os deuses do panteão celta criaram o mundo, os deuses do panteão judeu criaram o mundo. Aí, que panteão que criou o universo? Criou o mundo? Muito humano. Se a gente pensar que existe uma única fonte, um único criador, que ele é visto de várias formas por várias culturas, tem várias histórias dentro dessa cultura, eu acho que é mais aceitável. Senão ia ser uma guerra eterna de quem fez o quê, né? Com certeza, E é por isso que as religiões criam tantas guerras e tanto sectarismo. Detalhe, o que mais mata hoje é a religião. Pois é, a gente A religião é a maior arma de morte. Exatamente. São religiões doutrinárias. Por exemplo, a gente sabe que Moisés e Abraão foram grandes legisladores, eles criaram a religião judaica. Tanto que a gente às vezes fala, existem contradições na Bíblia, o povo é capaz de aprender já. A gente está citando a Bíblia, não, como é um livro que é muito respeitado, mas a gente vai ver a contradição. Vou dar um exemplo. Por exemplo, um dos mandamentos lá no começo de Abraão lá, e de Moisés, não farás para ti imagem de escultura de semelhança alguma que existe em cima no céu, sobre a terra, embaixo da terra, em lugar algum. Não farás para você imagem de escultura semelhante a nada. Principalmente semelhante a animais ou homens e tal. A gente entende isso. Depois, quando Deus entrega os 10 mandamentos lá para Moisés, de pedra, né? Um velhinho de 180, 120 anos, né? Carregar aquela pedra. Descer a montanha, colocar na Arca da Aliança, ele falou assim, farás, não é fácil, subir, né? Nem subir. E a questão é assim, depois ele manda fazer a Arca da Aliança e colocarás a imagem de 2 querubins sobre a arca. Contradição. Aí me explica por quê. Se o mesmo Deus que proibiu fazer imagem de escultura manda colocar 2 imagens de 2 querubins em cima da arca que representava aquelas leis onde estava escrito que não era para fazer aquilo. Exatamente. O homem, ele precisa de uma referência visual. Então a gente sabe, por exemplo, a questão, por exemplo, das religiões, por exemplo, Umbanda, Candomblé nem usa muito, né? Usa mais a questão do elemento, do fundamento. A Umbanda usa muito. Então a gente sabe que, por exemplo, na Umbanda, os santos católicos foram sincretizados com os orixás, com os guias. Isso é histórico. Se você for pesquisar, isso é histórico. Então, o que existe numa imagem, quando a gente vai lá, para quem é umbandista, né? Eu sou umbandista. Quando você vai na frente do altar do Congá e você tem uma imagem, aquela imagem ela é magnetizada com aquela energia, né? Então ela representa para você é um ponto focal para você, né? É a mesma coisa que eu chegar numa parede branca e colocar uma tela em branco. A pessoa vai chegar lá e vai ficar olhando aquela tela, né?
E aí? Agora, se é claro que ela tiver umas bolinhas, umas pinturas coloridas, vai chamar atenção. verdade. É um ponto focal, é um ponto da sua fé também. Verdade. E o homem tem aquela crença, por mais que ele diga que não, o homem ele precisa ver a sua fé muitas vezes, ele precisa tocar, né, para crer. Ele precisa ter o seu altarzinho, ele precisa ter a sua imagem, é uma necessidade, não creio da divindade, né? Mas uma necessidade Do homem, né? do homem, humana. E a gente vai ver que é aquela coisa que a gente falou da questão da cultura, né? Na Índia, os deuses vão ter a cara dos hindus, de vestir. E tem uma simbologia que a gente sabe que, se a gente for explicar, tudo aquilo lá é uma imagem esotérica, né? E também tem a questão, por exemplo, a gente fala dos seres, né? Dos seres elementais, dos seres diferentes. Aí eu volto a citar novamente a questão da Bíblia. Então a Bíblia fala, por exemplo, como é que é um querubim? Vocês lembram como é que é um querubim? Não. A gente está falando do querubim do querubim bíblico mesmo. Ele tem 4 cabeças. Ele tem uma cabeça de touro, uma cabeça de homem, uma cabeça de águia, uma cabeça de leão e 4 asas. Opa! Quer dizer que assim, lá ele pode ter várias cabeças de animais, 4 cabeças. Os deuses hindus não podem ter 6 braços. Eles não podem, os deuses egípcios não podem ter cabeça de bicho. Como? Se a gente está falando que tem uma divindade que tem cabeça de 4 cabeças. Então a gente observa que aquela questão, só a minha religião é certa, só o que está escrito no meu livro religioso é certo. O pessoal ainda não aprendeu, se fala muito em respeito religioso. Eu acho muito difícil, porque o pessoal não tem nem tolerância religiosa, quanto mais respeito. É verdade. Então, é entender que o que é sagrado para você, e você desdenha do outro, é sagrado para o outro. Com certeza. Então, eu creio que assim, a grande questão hoje de a religião matar tanto é a questão mesmo da intolerância e do não respeito à crença do outro. Com certeza. Eu queria passar um conteúdo rapidinho, que nós vamos continuar. Tá, ok. Eu vou passar meu e-mail, acho que eles vão escrever ali, né? Jormungard, né? @gmail.com.br. Jormungard é a serpente nórdica, da tradição nórdica, tá? Então eu coloquei o Jormungard lá. Daqui a pouquinho eu penso com... É verdade. Mas antes de encerrar, no próximo bloco, nós vamos ter um documentário de sereias. Porque eu quero que o Valdir, conhecedor que é sobre elementais, explique o que está acontecendo pelo mundo. Porque os internautas estão me bombardeando com um monte de documentários de sereias reais, entrando nessa dimensão. É verdade, é mentira? O Valdir vai esclarecer a gente. Até o próximo bloco. Já. Voltamos com o programa Enigmas e eu gostaria de convidá-lo para participar deste programa. Você tem um produto, você tem o seu livro, você quer divulgar o seu trabalho? Você tem um espaço aqui no nosso programa, Programa Enigmas, www.programaenigmas.com.br, e o nosso telefone é 11 3482 6381. Eu quero deixar também o meu site, que é o www.soldegaia.com.br, para os meus trabalhos e consultorias. E, Cris, nós vamos chamar de novo aí o FOEX, né? Vamos aí, chamou para passar o FOEX, né, Kátia? Por favor. O banner, obrigada. No dia 23 e 24, então, lá na cidade de Extrema, Minas Gerais, o primeiro congresso de ufologia na cidade, pela Secretaria de Cultura. Você pode se inscrever pelo site que você está vendo aí no nosso banner,
muitos participantes, muitas palestras, sexta e sábado à noite. Então, vale muito a pena, hein, gente? Estaremos lá, né, Kátia Gaia? Eu e Kátia Gaia Estaremos. estaremos lá, inclusive palestrando e também compartilhando aí uma vivência com vocês. Bem, vamos voltar com o Valdir Calegari aqui, porque nós não temos tempo a perder. Valdir, antes da gente começar esse bloco, eu gostaria de falar de sereias. Temos aí, Camila, nosso documentário de sereias? Olha lá. Una parte de la mitología o de las películas parece una verdad irrefutable. Sin embargo, respetables científicos y exploradores marinos investigan la aparición de sirenas reales, captadas en Groenlandia, Inglaterra e Israel. Y en ese país, en Israel, un grupo de turistas había registrado la presencia de una sirena gigante en una laguna. Vamos a ver más imágenes. Biólogos marinos Thorsten Smith y Paul Robertson de Dinamarca exploraban en un submarino el mar de Groenlandia en busca de petróleo. Pero al llegar a los 3.000 metros de profundidad, una extraña criatura golpeó la estructura de su nave. Dos cámaras captan al extraño ser. En la primera se observa una mano extendida con una especie de membrana y la silueta de una criatura marina. La segunda imagen muestra la misma mano, un cuerpo mitad hombre y mitad pez, y el rostro de un ser hasta ahora descrito solo en la mitología. Simplemente increíble. Se miró de frente y yo no sabía qué era. Lo cierto es que es otro tipo de inteligencia, es una nueva especie. En mayo del 2003, otra imagen captada por turistas en las playas de Kiryat Gat en Israel ha dado mucho que hablar. Se observa una especie de mujer con cola de pietre con una zona. El extraño ser es naturista. En 2013, rescatistas ingleses captaron esta imagen cuando trataban de socorrer a una persona caída en el mar. Una criatura marina con cuerpo humano y sufriente a él. La cirugía y luego desaparece. La controversia y existencia de estos seres marinos o sirenas superiores lleva a crecer la vida del hombre que vive en la tierra. En octubre de 2005, un extraño fenómeno provocó la muerte de más de 50 ballenas y delfines en las costas de Sudáfrica. Los animales muertos serían un tiburón blanco. El estómago había la vista de una bebé marino nunca antes visto. Esto sí. Las mismas cadenas de un animal de piso. Solo hay un animal que puede cambiar la vida sobre tus pies. Este ser habría pasado de tierra firme al mar hace 6 millones de años. Mención que algunos científicos como William Morgan explican como la teoría del siglo marino. Estos primeros hombres en el África empezaron a caminar y se dirigieron al mar buscando alimento. Y las siglos se dejaron de estos lugares y luego evolucionaron en el mar. Esto de las grandes maléfilas marinas se tenemos de las grandes sudafricanas y las condiciones fueron sorprendentes. Después de intentar muchas formas pasadas a lo que conocía, por fin me di cuenta de que había una que no había intentado. No eran unos juguetes. Eran más. Por lo que puedo garantizar, el cuerpo incompleto recuperado en Sudáfrica y sobre la base de investigaciones realizadas parecen ser de la misma especie. Los científicos también descifraron el suerte de lanzas universales, estudiando los nombres que nunca llegaron a la supuesta sirena. Era una especie de rima, pero me realista. La única había sido fabricada por estos seres marinos y los eran para cazar. Y como lo demuestran estas imágenes captadas a más de 500 metros de profundidad por un robot submarino ruso en el 2006. La información se refiere a estos términos. Sirenas escritores son presentes en los reales de pescadores ingleses, salvadoreños, chinos y la península
para ellos. Así que corre a buscar mi cámara y le tomé una foto. Se les mostraré. Jesucristo que eran las falsas. Él se usaba para pescar. Nosotros éramos los extraños para ellos. Cuando la crisis de la serie de los Estados Unidos, que nos dio las dos primarias en final de Madrid y de Dios en los costeros. Gracias a Dios, aquí se sacan todos seguidos en los paquetes de redes y también en España bueno que no están deliciando una especie de velocidad. No todo se pide. Es un lenguaje. Dios está hablando. Son extrañas criaturas. Considero que mi fe era mucho más complejo y avanzado que los demás. Según algunos científicos, estas criaturas han existido desde siempre en las profundidades del mar. Se los hubiera sido también pequeños, envueltos en una plástica de acuícolis. Aunque no existe prueba física suficiente para conocer nuestra existencia, esta última imagen podría ser variable para encontrar un cristal atlántico, descubriendo que podría cambiar la historia de la humanidad. Bem, Camila, tá pronto? Próximo aí? Eu tô colocando um que o internauta mandou, porque uma coisa interessante desses vídeos que eu gostaria de dizer é o seguinte: quando entrevistamos Eric Von Däniken, eu perguntei sobre as sereias. Ele disse que foi encontrado realmente uma ossada de um ser desses, entendeu? Camila, temos mais um vídeo aí? Especialista. O que você achou dessa imagem? Eu acredito que, infelizmente, por mais que a gente queira, a maioria dessas imagens, elas são montagens, né? Algumas já ficaram provadas que são montagens, até o History fez algumas séries, que como se fosse verdadeiro, mas depois eles explicaram que, assim, se realmente esses seres existissem, como eles seriam? Então, se especulou isso, se criou isso. E hoje a gente sabe que com a computação gráfica, você cria uma coisa que não dá para você dizer se não é de verdade. A gente vai ver um filme hoje, você sabe absolutamente, parece mais real do que o próprio real. E a grande coisa que fica no mistério, que eu chamo de arqueologia oculta, né, da humanidade. A grande questão que fica a respeito disso é que assim, as imagens são sempre muito obscuras, né? Muito fotos muito manchadas, uma sombra que pula num lugar, é uma coisa assim, muito sombreado, muito oculto. Porque nunca é tão nítido, porque nunca e a gente questiona, né, a veracidade disso, como a gente estava falando da questão ufológica, de 100 relatos, às vezes um é verdadeiro, mas existem os relatos verdadeiros, existe aquilo também que é encoberto. A respeito de sereias, elas estão, a gente também sabe que a vida ela veio do mar, né? O primeiro ser, antes de ser o primeiro hominídeo, ele era um ser marinho, então a gente acredita que a gente deveria ser um ser meio peixe, né? A gente deveria, depois que toda a vida saiu do mar, ela foi evoluindo para outras esferas. E a gente também sabe que existiam várias classes de seres, não só os seres humanos, né? Por exemplo, eu vou voltar de novo lá na Bíblia. A gente fala dos Néfilins, dos gigantes.
Então, a gente sabe que nos anos 1918, 1920, ou um pouco antes, os Estados Unidos encontraram cavernas com vários esqueletos de gigantes, até ocorre pelo intercâmbio de um gigante, a essa relação de altura, ossos, e estava guardado, depois o governo procura e fala que não tinha nada, lógico que eles se escondem, né? Mas a gente está falando de criaturas de evolução diferentes, até criaturas que vieram de mundos diferentes, né? E como eu digo, não adianta, a gente não está falando... Quando a gente falava de Madame Blavatsky, que falava da vida em Marte, né? Então, hoje a gente já sabe que descobriu que tem água em Marte, água salgada. Se tem água, já teve vida, né? Porque, assim, houve migração de mundos também. A gente sabe que chega uma época que o recurso da Terra vai esgotar, a gente vai ter que ir para outro lugar. A gente vai ter uma tecnologia para isso, vai ter que começar de novo. Existem pesquisas a respeito disso, né? De fazer colônias na Lua, em Marte, e a gente sabe que não vai achar o marciano verdinho de anteninha, né? Mas a gente sabe que talvez eles possam ter nós possamos ser descendentes deles, né, na questão de forma humanoide. Não é porque ele está no outro planeta que ele precisa estar também totalmente diferente da nossa forma, né? E a questão das sereias é bem interessante porque, além dela estar na mitologia de vários povos, ela está na mitologia da Grécia, está na mitologia hindu, tem vários deuses e deusas com parte de baixo de peixe, está na mitologia nórdica, né? E a gente acredita que na era hiperbórica, que a gente vai, a Hiperbórea, era uma era antes da Atlântida fundada, Alexandria, era uma época antes de todos os continentes se partirem, de ilhas afundarem, que a gente sabe que houve esse movimento geográfico na Terra, né? De tempos em tempos acontece. Existiam esses povos que eram diferentes, existiam os gigantes, que eram os Néfilins, existiam outras qualidades de outros povos diferentes, anões. Acredito que existiria também um povo que fosse capacitado para viver no mar, porque se a primeira forma de evolução surgiu no mar, é óbvio que a primeira forma de evolução para chegar perto do hominídeo deveria ser uma forma meio peixe, né? meio humana. E existe também a questão, que a gente vai entrar aí da sereia como elemental. A sereia como elemental, que a gente estava comentando, ela trabalha dentro da dimensão aquática. Trabalhando dentro da dimensão aquática, ela sobrevive e se alimenta da dimensão aquática. Então, seria um ser que seria formado praticamente de água, né? A água, e ela estaria naquele meio etéreo dela. Então, por exemplo, por que seria muito difícil encontrar um corpo de sereia? Porque ela se diluiria na água. Ela é fluídica, né? Como a gente imagina. Por exemplo, aí a gente volta na questão espiritual. Dentro das religiões, né, espiritualistas, como a Umbanda, a gente sabe que as sereias vêm fazer limpeza no terreiro. Então, quando elas incorporam o espírito elemental da sereia, é aquela questão, elas fazem um cantinho, um canto, um chorinho, uma espécie de um mantra. Na verdade, aquilo é um mantra energético para limpar a energia e isso, para aquilo para o mar. Né? Então, essa questão da sereia, ela é bem interessante, tanto na questão da gente imaginar que realmente existia um povo que podia ter sido a sereia, e outra. A gente sabe também que a gente conhece menos do que existe no mar, que existe na Lua, do que existe até em Marte. O mar na mata. Exatamente, né? A gente tem muitos seres ainda que não apareceram, que foram inexplorados, formas de vida que estão surgindo agora, que a gente consegue, aparelhos que conseguem mergulhar em regiões mais profundas do oceano, e outra. A gente sabe que a imensidão do oceano é a imensidão do oceano, né? Toda lenda tem um fundo de verdade, toda lenda tem um fundo de verdade. Então, as sereias no começo da mitologia delas não eram peixes, não sei se vocês sabem. Elas eram consideradas, elas tinham cabeça de mulher, muito bonita, elas tinham corpo de águia. E elas viviam nos penhascos, nos rochedos dos mares. E muitas vezes eles chamavam as sereias de arrepias. Isso. Então, elas eram consideradas uma forma de sereia. Mas as primeiras sereias, elas não tinham aquela forma de árvore de peixe, né? Também sofreram uma multa. Também tinham versões, né, das sereias. Tinha sereias que eram uma espécie de arpia, que elas viviam nos rochedos de corais. Tem a lenda celta, também a lenda holandesa da Selkie, que ela é uma foca, que, na verdade, ela é uma espécie de sereia. Quando ela tira a sua pele, ela deixa ela
como se fosse uma roupa, né? Isso, ela tira a pele dela, a pele ela esconde, e ela vira uma bola maior e anda pela praia, seduzindo pescadores. Isso diz a lenda que se você conseguir pegar a pele da Selkie, né, na mitologia, a Selkie é obrigada a ficar com você. Até o dia que ela encontre de volta a pele dela, ela veste e volta para o mar. Sim. A gente sabe elemental, eu trabalho de forma neutra, né? Eu trabalho dentro da ideia da pessoa. Então a gente sabe que existem magos negros que trabalham em energia negativa, abrem portais, mas a gente sabe que dimensão é ligada ao portal. Existem certos códigos que você traçando, você invocando, você abre um portal. Tem muita gente que a gente já viu que começa a brincar com magia, com ocultismo, acaba louco, acaba no hospício, acaba tendo dificuldades. Por quê? Porque está mexendo com uma coisa que eu acho que é brincadeira e uma coisa muito séria. Os elementais, por exemplo, se a gente pegar um elemental que está acostumado a trabalhar no elemento água, por exemplo, aquático, e a gente volta a se alimentar, por exemplo, nessa dimensão, ele vive e se alimenta dentro da dimensão dele, que é aquática, que é a água, o elemento água. Então, acontece o quê? Se eu trago esse elemento para perto de mim, ele vai começar a se absorver da minha água, da minha energia, porque ele precisa continuar se alimentando. Ele está fora do meio dele. Se eu trago um elemental que trabalha com fogo, ele vai começar a sugar a minha energia, porque a gente sabe que a gente tem corrente elétrica, né, no cérebro, no coração. A gente tem esses impulsos que são fogo, né? São energia erguinha. Então, existem sim elementais. Até a gente entra depois na questão espiritualista, a pessoa fala de larva astral, de encosto, de quiumba, não sei o quê. Muitas vezes isso são elementais que estão sugando a energia. Por exemplo, a gente falava a questão do elemental, como a gente comentou no programa, da questão do elemental Dark Fairy, né? Que é o elemental que faz o último ciclo de vida, ele se alimenta da morte. Então, a gente vê, tem muitas fotos que são fotografadas dos olhos, das esferas de luz, paranormal, em cemitérios. A gente sabe que eles são elementais que se alimentam do odor da putrefação do cadáver, do éter, de tudo que é podre, né? Eles são como abutres que fazem uma limpeza energética, limpam o último ciclo de energia. Esse tipo de elemental, a gente vai encontrar ele também em locais de forma negativa. Por exemplo, se você for no local de usuário de drogas, cracolândia, se você for em hospitais, se você for em necrotério, cemitérios, lugares onde tiverem mortes violentas, você vai encontrar esse tipo de elemental, ele vai estar lá. E tudo isso é manipulado pelo mago negro, né? Sim, manipulado pelo mago negro. Já dizia o nosso mestre Rubens Saraceni, que vocês tiveram a oportunidade de entrevistar, né? Sim, meu mãe. E meu mestre também, né? Ainda bem que eu vou lá do aprendizado dele. Então, ele comenta isso, nos elementais, que esse tipo de mago negro existe, a gente tem que trabalhar, né? Se a gente escolher trabalhar do lado da luz, do lado da bondade, a gente tem que estar combatendo isso. Mas a gente observa que existe muita obsessão que é causada também pela questão do elemental. Então, às vezes, o pessoal brinca. Vamos lá colocar uma maçãzinha no vaso para atrair o elemental. Você não sabe, como eu disse, mas que elemental que você está atraindo? Que força que você está invocando ali? Será que ela vai vir de forma positiva, negativa? Isso tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você está comprando uma coisa que, em vez de estar te fazendo bem, está te fazendo de uma forma negativa. E é bom você salientar isso, porque muitas pessoas nos procuram para que nós façamos um ritual para ela. Gente, tem que ter muito cuidado com rituais. Primeiro, magia e intenção. Então, isso vai se propagar. E é legal, né, Valdir, as pessoas, por exemplo, participarem de um curso, uma palestra, falar com um profissional que entende, justamente para não ter esse problema, né? Exatamente, porque assim, eu digo, a simples questão de você acender uma vela é uma magia super poderosa. Então a pessoa não tem noção, às vezes, né? O que você pode fazer com uma vela? O que uma vela emana? O que uma chama sagrada emana? Uma vela emana diversas mandalas para o mundo espiritual, na verdade? Que os espiritualistas sabem. Então, às vezes a gente fala também. Se a pessoa tem a mania de acender aquele palitinho de incenso, né? Ah, eu vou acender para perfumar a casa. Que incenso você está acendendo? O que você está ativando? O que aroma é aquele? Você vai estar também uma coisa negativa. Pesquisar antes de fazer. Hoje em dia, a facilidade da internet, a gente tem aquela coisa, né?
outro dia eu estava brincando lá no grupo. Já que vocês querem ser grandes, místicos, bruxos, ó, vocês vestem uma capa, e vocês pegam um caldeirão, e vocês colocam em fogo dentro, aí vocês tiram várias fotos de vários ângulos em volta do caldeirão, postando no Facebook, ritual, blá, 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 blá. Ah, todo mundo acha que você... Isso existe muito hoje, né? Pessoa... E outra, uma coisa que eu aprendi, no mundo espiritual não existe representação. Mas eu que me posiciono como mago, como místico, como bruxa, como for, eu estou me posicionando diante de uma dimensão e de um reino espiritual. Lá não tem representação. O que você está fazendo aqui, você é lá. Por que a gente gosta de uma roupa diferente quando a gente vai fazer ritual? Porque é um código mágico para você acionar, portal, para você se conectar com aquela energia, né? Aí o pessoal às vezes brinca, né? A pessoa fala, eu sou bruxa, mas se a pessoa colocar um chapéu de ponta, você já vai falar que está fantasiado. Porque infelizmente a gente vive na terra do carnaval. Então se você colocar qualquer roupa, você é carnavalesco. Mas quando eu faço ritual, eu sou como esbornar, eu sou, né? A pessoa fala, mas eu não estou nem aí. Exatamente. Agora você vê na igreja católica. Olha na igreja ortodoxa, já viu a roupinha do Papa ortodoxo? Você vê a mitra que ele usa na cabeça, você vê as roupas. Todas as religiões, todos os sacerdotes têm as suas roupas, têm os seus rituais, têm os seus paramentos, que é para se conectar com essa coisa. Aí você faz alguma coisa aqui no Brasil, aí você vai ver que lá, por exemplo, o Botany Fire Festival, que é um grande festival que tem lá na Inglaterra, na Irlanda, eles são 4 dias de teatro, uma escola de samba, carnaval, é lindo a coisa, é maravilhoso. Eles vestem mesmo lá, fazem a representação da deusa de maio, da primavera, do fogo, dos elementos. E é pura fantasia. Pura fantasia. Agora lá é bonito, aqui é carnaval. Pois é, Valdir, nós ficaremos o dia todo, mas nosso programa está nos momentos finais. Nós queremos que você convide o internauta para o seu curso, para o seu trabalho. Então, assim, eu não estou dando muito curso, muita palestra. Agora a gente está com o Coven, que trabalha no nível elemental, de fadas, que é o Coven Green Flow, a gente faz a fundação do Coven. Quem desejar ver, a gente também tem um grupo no Facebook, que é a Tradição de Fadas Brasil Green Flow, tem quase 8 mil membros, bem participativos. Tem o Coven da Green Flow, que a gente fundou agora, tá? O pessoal com energia muito boa, muito legal, a gente está trabalhando com a coisa de feminismo, a gente está trabalhando com a coisa da magia elemental, né? Então, a gente está ensinando, o grupo está crescendo. Quem tiver interesse também, né? A gente pode entrar em contato, pode entrar em contato pelo e-mail, pelo meu Face. No meu Face eu estou com um projeto legal também de finanças, vai ver lá um cara de olho pontudo, com um cara de alfa, né? O importante é você acreditar naquilo que você faz, você se dedicar àquilo que você faz. Quando eu comecei a falar sobre fadas, a coisa que me estava muito ligada na questão da fada, né, da fantasia. Quando a gente começou a falar da questão fada ser espiritual, vocês devem falar rapidinho, vou falar. O próprio Allan Kardec, né, que é um grande decodificador do espiritismo, existe uma parte no livro dos espíritos que Allan Kardec conversa com o espírito, medianicamente. Ele pergunta para aquele espírito, quem é você? E ele responde, eu sou o espírito que cuida das plantas. Ele está dizendo que não é fada, né? Mas não disse nome, mas o espírito que cuida das plantas a gente imagina que seja um elemental. Então a gente vê quanto é rico esse mundo, se a gente sair da questão do Disney da fantasia, e a gente for para a questão espiritualista, de ver a questão do elemental, da magia elemental. Praticamente as religiões trabalham, né, com a energia do elemental. E nós também nem sabem disso, né? Fazem por intenção e não sabem. A gente sabe que existem caboclos que trabalham com elemental, existem as sereias, existem outras religiões. O elemental é a base de tudo, né? É os alimentos, né? Como sem os alimentos a gente não faz nada, né? Nós mesmos somos feitos de os alimentos, né? Nós temos os elementos da terra, o ferro, os minerais, nós temos a água, né? Nós temos a energia elétrica, o fogo, nós temos todos os elementos nossos, né? E nós temos o quinto elemento, que é o Eté, que é a nossa alma, né? Que é o mais importante. Principalmente a você que é tão curioso, que a gente ouve muito falar, nós estamos aqui com o Valdir Teodoro, que tem uma pesquisa em grupos. Participe, conheça qual é a sua pesquisa pessoal com ele disso.
Eu que agradeço a todo mundo que participou do programa com a gente. E a maior gratidão que a gente tem é saudar Deus, né? Que habita em cada um de nós. Então, namastê para todos. Bom, pessoal, até o próximo. Hoje à noite na rádio ECL, a rádio da consciência livre. Estamos lá com vocês.